força, não é? Muitos dependem de si mesmos. Então, irmãos, quando a gente começa a agir dessa maneira, a gente não depende de Deus, a gente exclui Deus, e a gente começa a colocar a nossa força, o nosso pensamento. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: o pior é quando tem gente que apoia a gente. Você está indo para o caminho errado e tem gente que diz: não, vamos lá, estou contigo. E quando você cai no buraco, o que acontece? Todo mundo some, irmãos. Lembra do filho pródigo? Enquanto ele tinha dinheiro, estava todo mundo junto dele. Queridos, escute o que eu vou dizer a você, da parte de Deus. No pecado, irmão, está cheio de gente para perto de você. Está ouvindo? Mas quando você cai, todas as pessoas desaparecem. E sabe o único que vem para te restaurar? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esse pega você caído, te levanta, te restaura, te perdoa, muda a tua vida, para que você agora caminhe de novo, a passos largos, comece a vencer dificuldades, pedras no meio do caminho, te dá aqueles recursos necessários para que você abandone totalmente a vida de trevas, de pecado, para viver uma nova vida. Queridos, muitas vezes o problema não é o diabo, muitas vezes o problema, irmão, não é o mundo, que é outra luta que nós temos, outra guerra. Nós temos que estar em guerra contra o mundo, porque esse sistema mundano tem um Deus, chama-se diabo também. E o mundo, irmãos, nos atrai. Outra guerra, a carne, conhece ela? Paulo diz: o bem que eu quero, eu não faço, mas e o mal? Estou sempre fazendo. Irmãos, existe um quadrado, o retângulo na tua casa, que chama-se televisão. Conhece, irmão? E uma coisa também um pouquinho menor, chamada televisão, ou melhor, internet, não é? Computador, ou então pode ser assim agora, não é? O que acontece, irmãos? A gente percebe que isso é o grande motivador da carne. É tão terrível isso, irmão, que até no culto tem gente mandando torpedo. Aqui não tem, né, irmão? Graças a Deus, né? Amém, não? Eita Jesus amado. Você vê que uma coisa tão terrível, que isso te prende de tal maneira que você esquece do mundo. Você começa a depender disso, viver isso. Tem gente que passa a noite inteira no Facebook. Vocês acreditam nisso? Só os jovens que acreditam, né? Você acredita que tem gente que passa a noite inteira no Facebook, irmão? É possível? É possível. Isso acontece quase todo dia. E a desculpa: não, é que é férias, não é? É férias, então eu posso passar a noite inteira no Facebook, conversando o quê? Eu vou ver as conversas, mas não tem nada com nada. Essa é a realidade, não é? Umas conversas doidas, aí posta umas coisas loucas também, que ninguém entende nada. Aí começa a colocar um xizinho pra cá, um hashtag, sei lá o nome desse negócio, não é? Começa a colocar tanta coisa, fala: meu Deus, e aí vai a noite inteira batendo aquele papo furado. Agora vamos fazer assim, vamos orar a noite inteira. Pô, estou cansado. Vamos orar. Não dá, está difícil. Irmãos, vou dar uma sugestão: vamos fazer uma oração pelo Facebook, não é? Você ora de lá, eu oro de cá. Você começa a oração e eu continuo a oração. É uma boa ideia, é isso? Estou vendo que foi boa ideia, viu? Mas quando eu estou falando sobre não dependa dos seus, eu estou falando sobre não dependa dos seus recursos, da sua capacidade, da sua força, das suas armas. Não dependa da sua gente, dependa de Deus. Gideão queria muitos soldados, só que, irmão, a maneira de Deus agir é diferente. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Deus não age como você, Deus age diferente de você. O que Gideão quer? Gideão saiu com 32 mil, chegou no meio do caminho, Deus já dizimou a metade, não é? Mais do que a metade, ficou 10 mil. Interessante que Deus está operando, agindo. E o que Gideão quer? Senhor, mais gente, não vai dar. Olha, só 10 mil. Diz a Bíblia que o povo era tanto, os inimigos midianitas, eram vários povos que estavam lá no vale, que era como areia, os camelos, mas tinha tanta gente. Alguns falam sobre 22 mil, eu não sei exatamente o número exato, mas muita gente estava naquele lugar. Gideão está esperando gente, porque com luta a gente resolve como, irmão? Com muita gente, não é? Como é que a gente resolve a luta, a guerra?
com a graça de Deus, com a presença de Deus, com a direção de Deus. Mas Gideão não está vendo isso, irmão. Sabe o que ele está vendo? Eu quero gente, eu preciso de recursos, eu preciso de armas. Nós somos assim também, não é, irmãos? Oh, me ajuda aí, irmão, me ajuda aí. Às vezes está fazendo tudo errado, quer ajuda ainda, está andando de maneira errada, está vivendo da maneira errada, e você quer que ajude. Infelizmente alguns ainda ajudam, irmão. Dependendo do teu poder de liderança, tem gente que te ajuda ainda. Você devia falar assim: sai daqui, irmão, me ajuda não, eu estou errado. Queridos, nós não podemos agradar aos homens, nós temos que agradar a Deus. Gideão queria soldados, mas Deus não precisa da maioria. Como algumas pessoas dizem: não, mas a maioria sempre vence. Eu me lembro de um programa da televisão do Silvio Santos, que tinha um grupo, e aí você tinha a pergunta e você tinha que escolher aonde você ia, não é? No 1, no 2 ou no 3, uma coisa assim. E é interessante que eu dava tanta risada, que tinha gente que ia, e aí quando ia entrevistar: por que você foi? Ah, eu fui porque todo mundo foi para lá, eu fui também, eu não sabia. Então, irmão, a tendência é exatamente isso. Outra coisa, nessas manifestações, pegaram o microfone e colocaram na boca de um rapaz e falaram: por que você está fazendo a manifestação? Eu falei: isso aí deixa com os estudiosos. Foi o que ele disse. Eu estou aqui, ó, eu estou aqui junto. Por que você está aí? Não sei, mas eu estou junto. Não é? Tem muita gente que é assim: eu estou na igreja, por quê? Não sei, mas eu estou. Irmãos, só estar na igreja não resolve. Você pode estar na igreja todos os dias da sua vida e ir para o inferno, se você não entregar sua vida a Cristo, se você não tem um relacionamento profundo com Deus. Irmão, é no meio da guerra que a gente aprende a depender de Deus. É no meio da guerra que a gente começa a olhar para Deus de uma maneira diferente. Na guerra contra a carne, na guerra contra o mundo, na guerra contra o diabo, na guerra interior, não é, irmãos? É isso que nós temos que fazer em nome de Jesus. Gideão teve que reaprender que a vitória com Deus é diferente. E é isso que nós temos que fazer. Quando você depende de Deus, então, irmãos, as coisas começam a mudar. Quando você depende de Deus, quem luta é Deus. Eu vou repetir: quando você depende de Deus, irmão, a tua luta é depender dele. Porque quem põe a mão no negócio é Ele. Quantas guerras Ele perdeu? A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Isso demonstra poder, força, estratégia. Isso mostra que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Pode dizer amém, irmão? Glória a Deus. É esse Deus Todo-Poderoso que luta por nós. Ele nunca te coloca numa guerra sozinho. Está ouvindo, irmão? Se você vai para a guerra, Deus não te abandona. Os teus amigos te abandonam, todo mundo te abandona, até tua família às vezes te abandona, não é? Eu me lembro uma vez que falei assim na igreja aqui: olha, vamos fazer o jejum 40 dias, irmãos, e a minha família vai jejuar de televisão. E a família já falou: aí, pai, jejua você aí, nós não vamos jejuar não. Foi na maior guerra, na maior luta. E aí cadê o apoio? Ah, não, escolhe outra coisa, pai, né? Escolhe outra coisa. Ou que nem o Daniel, que falou que ia jejuar do computador, mas era do computador dele, começar a usar outros computadores, né? Aí, que jejum doido é esse aí? Então, irmão, às vezes a gente vai para uma luta, mas totalmente despreparado, dependendo daquilo que vai acontecer. Não, dependa de Deus, confie nele, lute esperando que Deus vai nos dar vitória diante da prova, da dificuldade. Meu irmão, nós não temos que olhar para as situações. Outra coisa, cuidado para você não pedir apoio quando você estiver errado. Está ouvindo? E pior é aquele que apoia. E apoia, sabe por quê? Porque ele prefere agradar ao homem e esquece de agradar a Deus. Tem gente que tem mais temor do homem do que de Deus. Eu espero que você não seja assim, irmão, em nome de Jesus. Depender significa deixar nas mãos de Deus e confiar que Ele nos dará a vitória. Quem crê, depende. Você pode falar isso? Vira para o seu irmão do lado e diga a ele: irmão, quem crê, depende. Vira para o irmão do outro lado, diga a ele: quem crê depende. Escute uma frase que eu peguei na internet: a confiança é um ato de fé, e esta dispensa raciocínio. Carlos Drummond de Andrade. Achei tremendo isso aqui. Acho que nem crente é, não é? Um poeta,
Olha o que ele diz: a confiança é um ato de fé, e essa dispensa raciocínio. Ou então mais uma: a minha vontade é forte, mas a minha disposição de obedecer-lhe é fraca. A minha vontade é forte, mas a vontade de obedecer, irmão, é fraca. E é exatamente por causa disso que a gente começa a ter problemas na nossa vida. Porque a gente até entende aqui, mas isso não passa para cá, para o coração. A gente até entende aqui, mas isso não se transforma em ação. Na hora de agir, a gente age errado. Na hora de agir, a gente age por aquilo que nos dá conforto. Na hora de agir, a gente perde a visão. E quando a gente perde a visão, a gente perde a guerra. Há uma música da Aline Barros que ela diz assim: Senhor, não me deixa perder o foco. Não me deixa perder o foco. Eu estava falando hoje pela manhã com o irmão, aconselhando ele, e uma das coisas que me veio à mente foi exatamente essa ideia de um navio no meio do mar. Irmãos, se você não sabe, eles estabelecem uma rota para o navio, mas de tempos em tempos eles precisam ir lá e consertar a rota. E eu fiquei pensando exatamente nessa expressão, nessa ideia, me veio na mente com relação ao cristianismo, vida com Deus. A gente estabelece aqueles princípios, a gente estabelece o que queremos fazer e o que vamos fazer, mas vai passando o tempo, e é como se nós fôssemos se desgastando, é como se a nossa fé fosse desgastando, é como se a nossa visão fosse sendo chamada a atenção para outros lugares, e a gente vai perdendo o foco, vai perdendo a rota. Querido, quando o navio perde a rota, ele está perdido. Quando o navio perde a rota, ele não sabe para onde vai e aonde vai chegar. E ele pode encontrar na frente tempestades, ele pode encontrar na frente icebergs. Os perigos são enormes, por isso ele precisa planejar, e depois de planejar, ele precisa corrigir com constância essa rota. Vamos trazer isso para a nossa vida? O que será que nós precisamos estar corrigindo, irmãos? Para isso nós precisamos ser desafiados, para isso nós precisamos entender, e é maturidade isso. Por isso nós precisamos da palavra de Deus dia a dia sobre a nossa vida. Escute o que eu vou dizer. Gideão foi levado a aprender que a pedagogia da guerra começa na dependência de Deus. É totalmente contrário àquilo que os princípios de guerra ensinam por aí. Até tem a arte da guerra, né? Primeira coisa, tem que conhecer o inimigo. Primeira coisa, irmão, você conhecer Deus, porque quem te dá vitória é o Senhor. Viu? Então, ao invés de ir pela arte da guerra, vai pela arte de Deus, vai pela direção de Deus, vai pela pedagogia de Deus, em nome de Jesus. Primeira coisa, aprenda a depender de Deus e não do seu. Segundo, Deus tem as provisões para vencer as multidões. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Deus tem as provisões para vencer as multidões. 1, 2, 3. Eu quero ver quem lembra do primeiro. Primeiro, dependa e não dos seus. Ô, irmão, tão bom a coisa, hein? Segundo, Deus tem. Vocês estão lendo aqui, né? Agora sim. Vocês estão lendo no Data Show, né? Deus tem as provisões para vencer as multidões. Irmãos, quando eu falo sobre multidões, não estou me referindo simplesmente a pessoas, mas também a pessoas. Mas estou falando sobre problemas, dificuldades, multidão que se apresenta diante de nós e nós não sabemos o que fazer. Nós precisamos nos voltar para Deus, confiar nele, esperar nele. As provisões que Deus trouxe ao povo foram, irmãos, o texto diz para nós que o povo, versículo 8, foi pegar as provisões, recebeu de Deus as provisões. Vamos ler, veja aí no versículo de número 8, que Deus deu a eles provisões. E o povo tomou na sua mão as provisões e as trombetas, e enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Olha só, irmãos, está aí essa visão para nós, a ideia de que Deus então traz as provisões para o povo de Israel. Gideão estava ali, irmãos, talvez pensando em provisões
diferentes das provisões de Deus. Escuta, a provisão de Deus é realmente diferente da nossa. A provisão de Deus, irmão, parece absurda, mas Deus usa essas provisões para a glória do nome dele. Deus não vai usar um tanque de guerra, Deus não vai mandar os melhores soldados preparados que vão resolver todos os problemas, a maioria desses soldados, não. Deus vai enviar a minoria da maneira dele. Jesus mostrou muito isso, irmãos, quando ele cospe na terra, faz uma lama, passa nos olhos do cego, e o cego é curado. Como é que se cura cego? Como é que se cura cegueira? Com lama e cuspe. Como é que faz? Irmãos, quantas vezes Jesus passa e diz: o que quer que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Jesus cura, Jesus ressuscita, sai todo mundo. A menina não está dormindo, ou ela não morreu, só está dormindo. E o que acontece ali, irmãos? A graça de Deus se manifesta de uma maneira totalmente contrária àquilo que as pessoas estão esperando. Presta atenção no que Deus ministrou no meu coração. Sabe qual é a primeira provisão que Deus faz na guerra? É preparar os seus soldados. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o texto bíblico diz o seguinte: os